Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa disciplina de Morfologia da Língua Portuguesa. E antes de começarmos a falar sobre as últimas classes gramaticais, os verbos e os advérbios, vou fazer uma revisãozinha aqui para vocês, tudo bem? Então, só para recuperar, já que nós tivemos um período de férias aí no meio, então para vocês recordarem. Nós temos das 10 classes de palavras, 6 classes de palavras que são consideradas variáveis e 4 delas que são invariáveis. As variáveis são substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronomes e os verbos. E nós temos como invariáveis a preposição, conjunção, interjeição e o advérbio. Até então, nós vimos a maior parte das classes gramaticais, então nós vamos recuperar rapidamente. Então, nós temos os substantivos, né, como a classe de palavras que designa as coisas, são classes de palavras variáveis, os verbos, os adjetivos, os numerais, os pronomes, os artigos, e nós já falamos bastante sobre eles, né? Os artigos, os numerais, os adjetivos estão sempre ligados ao substantivo, concordando em gênero e número. Vimos também os pronomes que são usados para retomar, em alguns casos para acompanhar o nome. Falamos também sobre as preposições e as conjunções, que são os conectivos da língua, são as palavras que ligam, sejam as orações ou as expressões dentro da frase, e as interjeições, que são aquelas usadas para expressar algum sentimento. Então, sobre o substantivo, lembrando que é a classe de palavras que nomeia os seres, os fenômenos, né, os objetos, enfim, tem como propriedade semântica essa designação, tem papel de nomear as coisas do mundo. A função, a propriedade morfológica é a sua flexão em gênero e número, e a sua propriedade sintática é que ocupa o núcleo dos sintagmas, né, dos sujeitos e complementos, dos sintagmas chamados nominais. Isso a gente vê no próximo ano. Os substantivos, eles podem ser classificados em concreto ou abstrato, comum ou próprio, primitivo ou derivado, simples ou composto, e temos também o coletivo. Fizemos já uma atividade sobre isso. Sobre a flexão, nós temos gênero, número, grau, sendo gênero e número de concordância e o grau um recurso estilístico, como nós já conversamos. Depois, então é só uma revisãozinha, por isso que é bem rapidinho, né? O artigo, nós vimos que é a classe de palavras que antecede os substantivos, determinando-os ou indeterminando-os. Por isso, nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos, né? Então, os artigos definidos, o a, os as, e os artigos indefinidos, uma, uns, umas. É importante a gente pensar que o fato da gente usar um artigo definido ou indefinido faz diferença na nossa leitura na hora de se deparar com essa expressão. Então, ficar atento ao sentido que esses artigos atribuem à expressão. Depois, nós vimos os numerais, né? Então, os numerais formam a classe de palavras que exprimem quantidade, ordem, fração ou multiplicação, também em relação ao substantivo, ele está relacionado ao substantivo. Então, nós temos os numerais cardinais, que indicam quantidade, os ordinais, que indicam ordem, os fracionários, que indicam fração, os multiplicativos, e algumas expressões também que são chamadas aí, considerados como numerais, como ambos, ambas, dezena, dúzia, e por aí vai. É importante lembrar que nós temos flexão de alguns números, nem todos, né? Alguns sofrem flexão de gênero, né? Outros de gênero e número, como primeiro, primeiros, primeira, primeiras, né? Então, também lembrar desses casos. Mas alguns números são invariáveis. Depois nós vimos os adjetivos, então a classe de palavras que vai modificar o substantivo, atribuindo a ele uma qualidade. Então nós temos ali maiores, poluídos, ligados a rios, por exemplo, ou desafiador, ligado a período.
E a respeito da locução adjetiva, nós temos ali a constituição a partir de uma preposição mais um nome que tem a mesma função de um adjetivo, ou seja, ele vai caracterizar o substantivo a que ele se refere. Em relação ao adjetivo, a flexão se dá da mesma forma que o substantivo. Então, eu tenho gênero e número como concordância com o nome e grau como recurso estilístico. Lembrando que o grau é um pouquinho diferente, porque a gente tem, além do aumentativo e diminutivo, né, e o normal, nós temos também o comparativo e o superlativo, como nós vimos anteriormente. Depois, nós fomos para os pronomes. Então, os pronomes ali constituem a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. E nós temos algumas classificações. Então, os pronomes pessoais, que podem ser do caso reto ou oblíquo. Nós temos os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Vimos isso separadamente no ano passado, então é só vocês recuperarem nas aulas anteriores. Depois nós vimos a preposição, que é uma das classes de palavras invariável, né? Então nós temos aqui as preposições como um conectivo, cuja função é ligar palavras. E aqui nós temos as principais preposições, então a ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, e em alguns lugares a gente encontra o tras. Então, para vocês lembrarem que essa é a tabelinha básica dos conectivos, das preposições. As preposições, elas podem se juntar aos artigos ou alguns pronomes, ocorrendo ali uma contração. Então, por exemplo, o de mais o forma o do, então a gente tem que lembrar que nesse do nós temos duas classes de palavras, a preposição e o artigo. Ou, por exemplo, o de mais ele, que fica dele, então nós temos preposição mais nome. Então, aqui alguns casos de contração para vocês lembrarem. Depois nós vimos a conjunção, que também é uma classe de palavras invariável e também é um conectivo. Então, enquanto a preposição, de modo bastante geral, ligaria as palavras, as expressões, a conjunção, ela é utilizada para ligar orações, de modo geral, né? A gente sabe que, na prática, uma conjunção pode ligar expressões, assim como uma preposição pode ligar orações. Só para que vocês tenham essa distinção clássica da gramática tradicional, mas que, por fim, os dois aí, tanto as preposições quanto as conjunções, na verdade, são conectivos. São elementos que ligam as expressões que constituem a oração. Então, nós temos algumas preposições, como e, mas, o se, o embora, o apesar de, e tantas outras que nós vimos, e as conjunções, elas são divididas em orações coordenadas e em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, se elas vão constituir orações coordenadas ou se elas vão constituir orações subordinadas. Então, as orações coordenativas são aquelas que ligam orações coordenadas, e aí nós temos os tipos aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E as conjunções subordinativas, né, que formam aí as orações subordinadas. Então, causais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, proporcionais, finais e temporais. Vocês podem depois acompanhar, rever aqui alguns exemplos para facilitar. E, por fim, nós vimos a interjeição, né? Que geralmente a gente vê por último, mas a gente fez essa mudança por conta do andamento do nosso semestre, e para que não ficasse, a gente começasse verbo e depois retomasse após as férias. Então, por isso a gente fez esse ajuste e adiantamos um pouquinho aqui a interjeição. Então, nós vimos que a interjeição é a classe de palavras usada para expressar alguma emoção, algum sentimento. Então, espanto, surpresa, decepção, dor e por aí vai.
Então, são essas expressões prontas, quem me dera, meu Deus, né, o firme, ufa, né, o tomara, e por aí vai. Então, essas são as classes de palavras que nós vimos até então. Então, ficaram faltando duas dessas classes de palavras. Uma dessas classes de palavras que estava faltando, uma delas é variável, que é dos verbos, e uma invariável, que é dos advérbios. E nós vamos ver essas duas classes de palavras agora. A gente vai começar com os verbos já no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e qualquer dúvida é só deixar a perguntinha aqui embaixo, tá bom? A gente vai se falando. Beijo, gente.